Paz de Deus. Nós já ouvimos tanta coisa boa hoje, né? Esta é a Páscoa que o Senhor tem preparado para nós, e por isso a gente está alegre aqui. E eu queria te convidar para nós continuarmos ouvindo a voz do Senhor falar conosco. Você abrir a sua Bíblia em Salmos 30, no versículo 5. Salmos 30, no versículo 5. E nos diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Te convido a você curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, e você faça uma oração agora ao Senhor, que você possa dizer a Ele, por que você veio aqui? Quais são os seus pensamentos? Quais são os seus desejos? Qual é o que você necessita ouvir de Deus hoje? Porque é Ele quem vai falar com você, é Ele quem vai ministrar ao seu coração. E Pai, nesta manhã eu quero continuar orando com os meus irmãos e pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor possa continuar falando com o meu irmão e minha irmã que vieram aqui hoje, Pai. Senhor, eles esperam ouvir do Senhor algo que traga a eles, Senhor, fortalecimento, que acrescente a sua fé, Senhor, que os conduza nessa caminhada, Pai. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale com eles. Pai, humildemente te peço que o Senhor possa usar a minha vida agora apenas como um instrumento, Pai, para falar a Tua palavra, para direcionar aqui, Senhor, ao coração do meu irmão e da minha irmã, aquilo que vem do Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que eu seja um mensageiro, não venha dizer aquilo que eu penso como certo ou errado, não traga aqui, Senhor, os meus conceitos, mas que, Senhor, a Tua palavra seja pregada acima de tudo, Senhor, com temor e amor. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus, em oração. Amém. Amém. Meus irmãos, nós já ouvimos tanto aqui a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, mas uma coisa também que nós devemos ver é que a Bíblia frequentemente ela usa um termo chamado noite como uma metáfora para sofrimento. Ela usa a palavra noite para descrever confusão, insegurança, dor, por caminhos onde homens e mulheres que passaram, eles dizem que a noite era escura, que tinha dor, que tinha sofrimento. E é verdade que nós, eu e você, quantas vezes parece que o sol se põe sobre a nossa vida, parece que as nuvens encobrem o brilho do sol, parece que a noite chega e é sobre os nossos sonhos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas expectativas, sobre a nossa saúde, sobre os nossos anseios, e parece que nunca mais ele vai sair, parece que aquela noite se estende dia após dia. No entanto, quando nós olhamos para Jesus, no momento em que ele é crucificado, no momento em que ele vai ao Getsêmani, nós vemos ali que aquela é a prova de que o nosso Deus é um Deus de renovação, é a prova de que o sacrifício de Jesus, ele não termina em si apenas, não é apenas a história de uma morte, não é a história apenas de alguém que sofreu, mas é a história que nos traz esperança, não só nessa vida, não só esperança para os nossos dias, mas é para além desta vida, para uma eternidade. E algumas noites, permita-me dizer,
elas parecem ser mais escuras do que outras. Muitas vezes a gente passa por condições e lugares em nossas vidas, passamos por situações, talvez você esteja aí passando por essas situações, onde parece que você nunca passou por aquilo, e parece que isso nunca vai terminar, parece que isso vai continuar, e a noite que chega para Jesus Cristo, era o Calvário, a noite que Jesus enfrentou, era o Calvário. E para nós entendermos o quanto era importante isso, nós falarmos em dia, para nós entendermos o quanto era importante entender o quanto Jesus passou por essa noite, nasceu um novo dia, nós precisamos olhar para uma escuridão que começou um pouco antes. Ela começou lá na sexta-feira, quando Jesus, ele sabia o que ia passar, Jesus sabia o que ia acontecer com ele, Jesus sabia o que o aguardava, e mesmo assim, ele não evita aquela dor, mesmo assim ele não foge daquela responsabilidade que o Pai colocou sobre ele, e ele voluntariamente se entrega, ele atravessa esse momento de dor, ele atravessa esse momento que o aguardava, lá no Getsemane, e um dos momentos que Jesus chega a enfrentar, é o isolamento. Quando Jesus está lá no Getsemane, ele enfrenta uma agonia profunda, e a Marta já disse aqui, que alguns médicos podem dizer melhor do que eu, o quanto Jesus sofreu, para que seu suor, ele virasse gotas de sangue, que rolavam até o chão, diz a Bíblia. Não era apenas um ferimento pequeno, mas gotas de sangue, que rolavam sobre a sua face, e chegavam até o chão. Jesus, em um momento, ele chega a dizer, lá em Mateus 26, 38, está registrado isso: a minha alma está profundamente triste até a morte. E não era até o momento que ele morresse, não era até o momento em que ele fosse morrer, ele estava, mas a alma dele estava sentindo uma tristeza mortal, não existia palavras para descrever isso. Então Jesus coloca nestes termos: a minha alma está profundamente triste, como se eu estivesse morrendo. Eu não sei como está a sua alma, mas uma dor do Filho de Deus, a ponto de dizer que a sua alma estava terrivelmente triste, significa que algo muito profundo iria acontecer. O nosso pecado estava sobre ele, o meu e o seu pecado estava sobre ele, e uma das coisas que Deus não compactua é o pecado, uma das coisas que Deus não se alinha, ou não está junto, ou não aceita, é o pecado. E naquele instante, meu irmão, a ira de Deus, que sobrecairia sobre toda a humanidade, estava sobre Cristo naquele momento. Ele tinha a ideia de que ele expiaria, ele morreria por causa de uma culpa que não era sua, mas era minha e sua, um sofrimento que eu e você deveríamos ter passado. Havia um sacrifício que deveria ser feito, e ele suportou a cruz. E eu não digo para você que ele suportou apenas o peso da cruz no seu ombro, que alguns historiadores dizem que eram algumas dezenas de quilos, e ele leva essa cruz sobre o seu ombro, e ali naquela cruz não era só o peso dela, mas é o peso do meu pecado e do seu pecado. E mesmo assim ele não larga isso, ele leva isso. A dor física estava sobre ele, sim, ele continuava suportando. Ele suportou o desprezo, ele suportou uma vergonha que não era dele, ele não merecia estar ali, mas aquela dor aconteceu, aquela noite chegou para nosso Senhor, e ele
como Deus, e como diz a Bíblia, como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca para falar nada contra aqueles que estavam levando ele, para que ele pudesse ser morto. O profeta Isaías, há muito tempo atrás, centenas de anos atrás, ele descreve essa via dolorosa, com uma precisão incrível, porque se tratava de uma profecia, e Jesus, ele não foi tratado como um homem naquele momento. Jesus, ele foi tratado abaixo de um homem. Diz Isaías 53 no versículo 3, que ele era desprezado e o mais rejeitado entre todos os homens. Não era entre o grupo dele, não era entre os seus seguidores, ele era desprezado, ele era rejeitado entre todos os homens. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Você já sentiu desprezo na sua vida? Quando alguém passa por você e olha para você e faz aquela cara de, isso aí não vale nada. Aqui, Isaías diz que os homens escondem o rosto dele. Quando passam cerca perto de Jesus, eu imagino que esses homens passam e não querem nem olhar para a cara daquele homem que está ali, sofrendo uma culpa que não era dele. A crucificação, meu irmão, ela não era um ato apenas de morte, ela era o ápice da humilhação humana. Jesus, ele não ia ser levado apenas para ser morto, colocado ali naquela cruz, crucificado com pregos. Antes disso, ele deveria ser humilhado. Ele foi despido. É lógico que nós não vemos esta história sendo contada de uma forma tão clara, mas o nosso Senhor andou despido, diz a palavra de Deus. Ele foi exposto, ele foi zombado. Os soldados romanos tratavam Jesus como se ele fosse um objeto de diversão, porque onde ele passava e o que ele fazia, os soldados, eles se divertiam com aquilo, eles gargalhavam, eles tiraram a coroa de Cristo como Deus, colocam no seu lugar, em vez da honra de um rei, colocam uma coroa de espinhos, tiram as suas vestes, colocam ali uma capa de escárnio e começam a zombar dele. E Mateus, no capítulo 27, no versículo 28 e 29, ele nos narra essa história. E despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, ajoelharam-se diante dele e o escarneciam. O ápice da morte de Cristo é quando ele lá na cruz, depois de ter passado tudo isso, ele grita: está consumado. Ele vira o seu rosto e ele morre. Ele tomba naquela cruz. E aqueles que escarneciam, eles achavam que aquele momento era um momento de vitória. Satanás achou que aquele era um momento de vitória. Ganhei, matei o Filho de Deus. Aqueles que o escarneciam achavam que aquele seria o fim, que ali já teria acabado tudo, meu irmão. Era um grito, está consumado, era um grito de derrota, de entrega. Mas não era isso que estava acontecendo ali. Ali naquele momento começava a acontecer o pagamento da nossa dívida. Começava a acontecer o pagamento da minha dívida, o preço do meu pecado. Ele estava acabando de ser pago. O preço do seu pecado, da sua culpa, naquele momento, estava sendo pago pelo Filho de Deus. Talvez você se sinta em treva hoje. Talvez você se sinta num momento escuro da sua vida. E é possível que nesse momento de treva, nesse momento de dor, nesse momento de choro que você está tendo, você se esquece
de que aquele que subiu naquela cruz, ele venceu, e venceu no meu lugar e no seu lugar. Ele venceu por mim e venceu por você. Ele entende, meu irmão, a sua dor. Ele entende aquilo que você está passando, mas não é porque alguém contou para ele, ou numa oração você disse para ele: Senhor, está doendo o meu coração. É porque ele passou por o que você passou como ser humano. Ele teve noites difíceis, ele teve uma noite difícil, e ele sabe na nossa natureza humana quais são os nossos medos, as nossas angústias, os nossos anseios, e ele entende a sua dor, porque ele carregou a sua dor primeiro nele. Quando nós entendemos isso, meu irmão, nós começamos a dar valor a uma palavra que a Marta disse aqui, quando ele disse: eu venci o mundo. Jesus venceu para que ele nos desse esperança, para que você tivesse esperança de que, por mais que a noite pareça ser longa, por mais que a noite pareça ser escura, há uma esperança que o Senhor vai trazer um novo dia sobre você. O Senhor vai fazer algo novo. E veja que nós estamos falando na sexta-feira, e seguindo a cronologia da morte e da ressurreição de Cristo, nós chegamos ao sábado. E é duro dizer isso, porque nós sabemos que alguns de nossos irmãos estão enfrentando isso. Mas eu não sei se você já passou pela dor do luto, quando você tem que ir com um ente querido seu, e até um cemitério, depositá-lo numa urna, e depois de você ter feito todas aquelas suas homenagens a ele, você fecha aquela urna e vai enterrar o seu ente querido. Depois que aquela areia ou aquele túmulo é fechado, você volta para a sua casa, e quando você entra dentro de casa, aí você dá conta de o que realmente está acontecendo. Aquele sorriso que você via não vai ter mais, aquela voz que você ouvia chamando pelo seu nome, conversando com você, não vai ter mais. Quando você volta para sua casa e sua rotina, você vai ver que aquele cantinho que ele ou ela sentava não vai mais ser ocupado por ele ou por ela. É nesse momento que aí vem e cai uma reflexão, um silêncio. E naquele sábado os discípulos estavam assim, porque o rei que sempre disse que ia reinar sobre Israel, ele foi morto, e nós enterramos Jesus, nós colocamos Jesus lá no túmulo. Aquele dia de sábado, meu irmão, foi um dia de frustração. Nós deixamos o nosso Cristo num túmulo, e eles tinham uma expectativa que o seu reino seria reestabelecido com poder, assim como Jesus sempre disse, mas agora o rei estava morto, depositado num túmulo, e com uma pedra na frente. Ninguém podia retirar ele, porque tinha até guardas lá, guardando aquele túmulo. E esse silêncio, muitas vezes, nos faz pensar que o choro da noite, ele vai ser eterno. As nossas esperanças são colocadas ali, junto naquele túmulo, e parece que vai acabar tudo, que o nosso problema é o ponto final da nossa vida, não tem mais solução. Aos olhos humanos não estava acontecendo nada, aos olhos humanos apenas necessitavam esperar. E a Bíblia nos ensina que o silêncio não é uma omissão de Deus. Quando Deus está no silêncio dele, não significa que ele está sem fazer nada, olhando apenas para você, passando pelo seu sofrimento, sem dar uma resposta para você. Significa que Deus está preparando algo maior e melhor daquilo que você está pedindo, daquilo que você está pensando, daquilo que você está esperando.
Esse é o Deus que opera tudo em nós. Enquanto os discípulos eles estavam chorando aqui na terra, o Senhor estava em regiões celestiais, tomando a chave do inferno, tomando a chave da morte, vencendo em um lugar onde nossos olhos não poderiam ver, meu irmão. Ele estava ali, preparando uma vitória que seria vista depois, que seria vista em um outro momento, e que seria conquistada não no barulho, mas seria conquistada em um silêncio, seria conquistada no momento onde você menos espera. O Senhor estava trabalhando. Apocalipse 1:18 nos diz que eu sou aquele que vive, estive morto e agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Aquilo que parecia desistência, omissão, aquilo que parecia derrota, agora se transforma em vitória. Aquilo que parecia que tinha acabado, começa a florescer novamente. E o trabalho de Deus por você, meu irmão, é o mesmo. Talvez você esteja neste sábado aí, na cronologia, no silêncio, sem ver Deus falando nada com você. Você ajoelha e ora, chora, pede ao Senhor que responda a sua oração, e você não vê nada acontecendo. Você não tem ideia, e muitas vezes sobre nós recai uma desesperança, um desespero, mas a verdade é que Deus está trabalhando em algo novo para você, e o tempo de Deus não é o nosso tempo, o tempo de Deus não é o meu tempo, onde eu quero agora e Ele vai fazer com que aconteça agora, mas no momento certo, Ele entregará para você aquilo que você espera, mas de uma forma muito melhor, que excede o que você está pedindo, o que você está pensando. Essa verdade nos leva a confiar em Deus, ela nos convida a confiar no Senhor. Isaías 64:4 nos diz: porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você espera em Deus? Se você espera em Deus, o trabalhar dele está sendo feito, mesmo que você não veja, Deus está trabalhando, mas é porque você espera, e essa promessa é para você. E se você perdeu a esperança, você tem a oportunidade de voltar a esperar de novo. Você tem a oportunidade de colocar a sua confiança nesse Senhor, para que o seu tempo não seja perdido, para que a sua esperança, ela venha com um novo. Meu irmão, aquele que espera em Deus nunca é frustrado, aquele que espera no Senhor nunca é frustrado. O Senhor sempre tem o melhor para nós, mesmo que o melhor do Senhor não seja aquilo que eu queira, não seja a minha vontade, mas ela vai se fazer, porque Deus conhece o nosso futuro, Deus conhece a sua vida. Eu não sei quantos de vocês aqui estão vivendo nesse silêncio, eu não sei quanto vocês orou na sexta-feira, quando você no teu problema, nas tuas ansiedades, você orou e parece que nada foi respondido, mas existe um dia que vem chegando, depois desse silêncio, porque quando nós olhamos, a pedra ainda está no lugar, a pedra ainda não foi removida, parece que os nossos sonhos, os nossos projetos ainda estão lá, no sepulcro, fechado, e que nós não podemos acessá-los, mas Deus está trabalhando em algo novo. Os discípulos, eles estavam trancados com medo, os discípulos estavam achando que tudo tinha sido acabado, que nada tinha mais esperança, o corpo de Jesus estava no túmulo,
Mas nós precisamos confiar, porque quando nós não estamos olhando, nós não estamos vendo, o Senhor está agindo por nós. E quando Ele age por nós, quando Ele age na nossa vida, quando Ele age nos nossos planos e nossos projetos, nós vemos uma esperança de algo novo acontecer. Marcos 16, 2 nos diz: no primeiro dia da semana, bem cedo, ao surgir o sol, o novo dia chegou. O novo dia chegou com uma notícia que mudou o coração da humanidade, e uma notícia que ao longo do tempo, depois de mais de 2000 anos, nós estamos aqui para celebrar. Alguém chegou lá no túmulo e viu que ele não estava mais lá, e viu que aquele que estava morto agora tinha ressuscitado. Aquele que tinha perdido a sua vida, agora ele teve um corpo transformado. Aquele que tinha sido vencido pela morte, temporariamente vencido pela morte, ele foi agora trazido como rei, que venceu a morte, tomou a chave da morte e do inferno. Ele não estava mais lá. Nós vemos agora um encontro com alegria. E veja você que Maria Madalena, ela chorava perto do sepulcro, ela chorava lá do lado do sepulcro, e o choro dela cessa no momento em que ela ouve uma coisa: Maria. Aquela que estava chorando ouviu o seu nome, Maria, e o choro dela cessa. Sabe por quê? Porque a voz do mestre foi ouvida. E era o mestre chamando o nome dela, era o mestre chamando aquela que por vezes foi humilhada pela sua condição, que por vezes foi desprezada pelos homens, mas ela encontrou em Cristo o apoio que ela precisava, o amor que ela queria. E quando ela ouve a voz do mestre, ela se vira para ele e diz: Rabone. Era ele. Nós temos a promessa, meu irmão, de uma manhã que vai raiar para nós. Nós temos uma promessa, e essa ressurreição de Cristo, nos primeiros momentos da manhã, uma primícia, foi a primeira coisa que aconteceu. Significa que porque Ele vive, nós também viveremos. Porque Ele ressuscitou, nós também temos uma certeza de que nós também ressuscitaremos para uma glória eterna. A Páscoa não é apenas para nós lembrarmos da morte de Cristo, mas a Páscoa é a garantia de que o meu choro, que o seu choro, ele tem um prazo de validade. Ele não vai durar para sempre, ele vai terminar quando raiar o novo dia. Essa promessa está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não importa quanto a noite seja escura, amanhã vai raiar um novo dia para você. Amanhã acontecerá algo novo. A nossa vida está na mão daquele que pode transformar todas as situações. E essa é uma certeza, a certeza de que o amanhã virá. O amanhã vai raiar, e é isso que representa a Páscoa para mim e para você. Isaías 61, no versículo 3, nos diz assim: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Aguarde, aguarde que o resplendor vem do Senhor, está vindo sobre a sua vida. E talvez você que estava atravessando uma noite, a noite para você deve ter um nome, eu não sei qual é, você sabe,
Talvez a sua noite seja humilhação, tem um nome de humilhação. Talvez a sua noite tenha uma noite chamada de desprezo, ou doença, anda doente, desespero, rejeição. Eu não sei qual é a sua noite, não sei, mas nós temos uma resposta nessa Páscoa, e a resposta é que para a noite de humilhação e desprezo, assim como Jesus ele foi despido, foi desprezado, foi humilhado, nós vemos que ele suportando a vergonha, nós podemos hoje ser chamados filho do rei. Nós podemos ser chamados porque ele trocou a coroa de espinho deles, irmão, a coroa de espinho de Cristo, por uma coroa de glória agora. Ele é o nosso rei, para nos garantir que a humilhação vai ser um estado passageiro na sua vida. Essa humilhação que você passa, esse desprezo que você enfrenta, não é nada, porque você é filho de um rei agora. Você é o filho de um rei que tem uma coroa eterna aguardando para você, onde você vai reinar eternamente com Cristo. Talvez a sua noite da doença e da fragilidade, no Calvário Cristo foi moído pelas nossas transgressões, ele foi humilhado, foi esbofeteado, foi chicoteado, ele sentiu as suas dores físicas no limite extremo, mas ele não desistiu. Em Isaías 53, no versículo 5 nos diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, por aquilo que ele passou, pelas suas chagas, nós temos a esperança de termos vida, com uma vida de nossa saúde ser restaurada. Talvez a sua noite seja a noite do desespero e da rejeição, e veja que Cristo lá na cruz, eu não consigo entender uma dor tão grande, porque nós podemos ser rejeitados por alguém, por uma pessoa, por outro, por um conhecido, por outro, por um familiar nosso, mas Jesus naquele momento da cruz, ele é desprezado, não desprezado, mas ele foi rejeitado, desamparado pelo seu próprio Pai, a ponto dele na cruz dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Como eu disse, o meu pecado e o seu pecado estavam sobre ele naquele momento. Deus não poderia olhar para Cristo e ver o Filho dele, mas ele via o meu e o seu pecado nele, a ponto de Jesus sentir que aquilo, o nosso pecado, separou ele de Deus. E naquele momento de abandono, Jesus estava sozinho no mundo inteiro. E a resposta da Páscoa para nós, a resposta da ressurreição para nós, o desespero, ele vai terminar, porque o Cristo que foi desprezado, que foi humilhado, agora ele é glorificado, senta-se ao lado direito de Deus, e nos chamam de sacerdócio real. Nós não somos mais um qualquer pelo mundo, nós não somos mais desamparados pelo mundo, nós hoje somos filhos de Deus, herdeiro de um reino que nunca mais terá fim. Meu irmão, é isso que espera a sua vida. Nada que aconteça nessa vida pode te separar desse amor. Nada que aconteça nesta vida pode te separar deste reino. Nada que aconteça em você, nos seus, pode roubar isso de você. Não importa a dor ou o nome da dor que você tenha dado. Um novo dia vem raiando para nós. Em Malaquias, no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 2, mas para vocês
que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas. Para mim e para você que tememos o nome desse Deus, para mim e para você que tememos e honramos o nome deste Deus, nos diz a Bíblia que nascerá o sol da justiça. Nós não seremos desprezados, nós não seremos humilhados para sempre, nós não passaremos por essa vida sofrendo eternamente, não. Haverá um dia que sobre nós nascerá o sol da justiça. E eu quero orar com você, eu quero orar para que você tenha essa certeza no seu coração, que você fique em pé, e se você sente que a sua noite, ela está aí ainda, você ainda está passando por ela, que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu peito, eu gostaria de orar por você, meu irmão, que você tenha uma certeza, de que hoje, a pedra está sendo removida, hoje o seu choro, hoje a sua dor, ela não tem mais o direito de passar além de hoje, porque hoje está nascendo sobre você o sol da justiça, hoje está nascendo sobre você algo novo, hoje o choro que te acompanhou até aqui, meu irmão, ele cessa, porque hoje vem raiando um novo dia para você. Deus, a tua palavra foi pregada, Pai, e os meus irmãos hoje dão crédito à tua palavra, Senhor. Olha essa mão, Senhor, sobre o seu coração, Senhor, essa lágrima que rola nesse instante, Pai, Senhor, esses anseios, Senhor, desta noite, Senhor, que durou até agora, mas nós cremos, Senhor, que hoje está nascendo um novo dia, Senhor, sobre a vida do teu filho e da tua filha, e todo sofrimento, toda dor, toda angústia, ela cessa hoje, Pai, porque o Senhor tem algo novo a apresentar a ele e a ela. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa se revelar a ele e a ela nesta manhã, trazendo uma certeza, Senhor, de que as orações estão sendo ouvidas, trazendo a certeza, Senhor, de que eles não estão sozinhos, Pai, mas que o Senhor está cuidando de tudo, de que o Senhor está conduzindo tudo, de que o Senhor no momento certo, Pai, há de remover uma pedra que existe aí, e aquilo que parecia, Senhor, um sonho morto, um desejo morto, Pai, as frustrações, eu peço ao Senhor, que o Senhor traga de volta à vida isso, em nome de Jesus. Faz algo novo na vida dos meus irmãos, Pai, é o que eu oro, Senhor, nesta manhã, te pedindo e te agradecendo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Deus abençoe.